É um prazer muito grande estar com os irmãos nesta noite, rever alguns amigos, conhecer outros que não conhecíamos. A igreja, graças a Deus, ela se renova, né, porque é necessário que a igreja do Senhor cresça e novos irmãos vão se acrescentando para o Evangelho e também para a igreja que vai estar com o Senhor Jesus. É um prazer ver os nossos obreiros, cooperadores, alguns mais novos, outros mais antigos, né? E aqui estão cooperando com a obra do Senhor. É um prazer revê-los também. Irmão João, Carlinhos aí, cooperando agora de baterista, bom, participando, demais irmãos que estão. E dizer também da satisfação de estar aqui com o vosso pastor. Eu não pude estar na despedida do pastor Alceu, esse particular amigo, companheiro, e nem aqui na posse. Dizer da satisfação de estar aqui hoje, de trazer um abraço, desejando um profícuo trabalho aqui nessa obra do Senhor, aqui nessa congregação. O Senhor vai começar a gostar e amar. Uma congregação querida, amável, e a congregação receberá com certeza um pastor carinhoso, pastor Alceu, homem de Deus, de muita oração, comprometido com a obra do Senhor, trabalhando juntos ali na sede, e uma pessoa que se dedica a sua vida ao altar, muito companheiro, visitador, amável. Com certeza vai estar ajudando muito esta igreja. Com certeza estará curando muitas feridas aqui, com a obra do Espírito Santo ajudando e cada irmão fazendo a sua parte. Nós haveremos de fazer acontecer cada vez mais o crescimento da obra do Senhor aqui em Operária Nova, e buscar aqueles que também estão distanciados, estão parados, estão em casa. Eu acho que o pastor Alceu tem esse perfil. A sua esposa também, uma pessoa dedicada, é um prazer revê-la. Dizer que essa igreja também me ama muito, vai cuidar muito da irmã. E a irmã também estará ajudando esse povo de Deus a seguir cada vez mais, até que possamos chegar na mansão celestial. Amém, igreja? Amém. Evidentemente que nem todo mundo me conhece, né? Porque já faz muitos anos que eu não vejo, que eu não venho aqui, né, Carlinhos? Mudou muito, e eu fiquei muitos anos fora. E, evidentemente, o tempo que eu fiquei fora pela minha atividade secular me impediu de estar visitando as congregações como sempre fazíamos. Mas quero dizer aos irmãos novos que eu sou de berço, nascido no Evangelho, e desde cedo trabalhando na obra do Senhor, desde os 12 anos de idade, trabalhando na obra do Senhor, na liderança da juventude. Alguns irmãos lembram, conhecem. Lembro deste local quando fizemos a primeira campanha evangelística. Eu era coordenador da campanha Cristo, a única solução. Aqui não tínhamos ainda um ambiente, não tínhamos a igreja, tínhamos apenas o local. Lembro da campanha que fizemos aqui, do primeiro tempo, depois do segundo tempo, e agora esse tempo maravilhoso que estamos aqui. Que bom, né? Deus tem confirmado a obra do Senhor nesta localidade. Amém. Mas precisamos continuar. Muitos irmãos, conhecemos aqui, que servimos ao Senhor juntos, já estão na glória, já estão com o Senhor. Boa parte deles. Outros ainda estão por aqui, aguardando a vinda do Senhor. Mas uma coisa é certa: nós precisamos estar preparados, porque a vinda do Senhor acontecerá a qualquer momento. E se ele demorar um pouquinho mais, porque às vezes é longânimo, como diz na parábola das 10 virgens, tardando o noivo, nos que beijaram todas. Eu sempre digo que os relógios, os ponteiros do relógio de Deus já se cruzaram. Estamos na tolerância de Deus. Quando a Bíblia diz tardando o noivo, é o espaço em que Deus dá, e Deus está
aguardando ainda para que nós preguemos o Evangelho, para que possamos anunciar a palavra do Senhor para aqueles que não ouviram, e que a igreja possa buscar o despertamento espiritual para que esteja preparada para estar com o Senhor. Por isso estamos aqui hoje, nesse culto de Santa Ceia, que é um culto em que nós relembramos, é um memorial, nós relembramos o sacrifício de Jesus. Ele é sangue, pagando o preço por nós, morrendo na cruz do Calvário, para que eu e você tivessem vida e vida com abundância. Tem uma irmã ali que está precisando de alguma oração, se precisar, não tem problema, estaremos orando. Temos o Senhor que cura e batiza com o Espírito Santo. Ele é o Senhor que sabe, é o Senhor Jeová Rafa. A qualquer momento, mesmo que esteja no meio das minhas palavras, a palavra do Senhor é uma palavra para curar, em todos os sentidos. Amém. Leamos então a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12, para breves meditações, uma meditação breve, e depois continuarmos o culto nessa noite, que é um culto especial, que é um culto de Santa Ceia. Capítulo 12 de Hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo o quê? No vosso ânimo. Porque ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. A palavra do Senhor, irmãos, nesse texto, a carta aos Hebreus, uma carta dirigida especificamente aos israelitas, aos que tinham a promessa de Deus, aos que entraram na terra prometida, que Deus tinha um plano específico de não só entrarem na terra prometida, mas eles serem um ponto referencial, entre um ponto estratégico, uma nação intercessória entre nós, gentios, e Deus. Na rejeição de Jesus, como eles rejeitaram Jesus, não reconheceram Jesus como único e suficiente Salvador, não reconheceram o seu Messias, o enviado do Senhor, nós, gentios, nós que não estávamos, de certa forma, nos planos iniciais de Deus, para sermos salvos, a não ser pela intercessão do próprio povo de Deus, acabamos recebendo o direito de salvação através de Cristo, que veio para morrer por nós de uma vez por todas. Esse povo hebreu escolhido por Deus, alguém pode argumentar, mas eu vou dizer por que essa distinção. Por que Deus fez essa distinção entre o povo judeu e nós, os demais povos gentios? Primeiro, irmãos, que este povo judeu, o povo hebreu, eles foram e são o primeiro e único povo monoteísta na face da terra. Desde a fundação do mundo, desde quando surgiu, desde Abraão, Isaac e Jacó,
Eles ficaram na promessa e ficaram firmes, servindo ao Deus único, ao Deus verdadeiro, ao Deus Jeová. Enquanto as demais nações entre nós, inclusive nós, gentios, adorávamos muitos deuses, os gentios faziam sacrifícios humanos, alguns sacrificavam até seus filhos em oração, em sacrifício, para tentar conquistar alguma bênção. O sacrifício era instituído de uma forma arbitrária e desumana para o povo que não era o povo hebreu. Mas o povo hebreu aprendeu a adorar ao Senhor, na promessa dada a Abraão, Isaque e Jacó. Eles tinham e têm a promessa de Deus. Nós tivemos recentemente, ano passado, em Israel, e quando nós visitamos esses países, estive em Roma, juntamente com o pastor Sérgio, uma caravana, estivemos em Jordânia, Egito, mas quando nós entramos em Israel, nós percebemos outra realidade. Parece que nós estamos respirando outro ar. Sentimos que há algo excepcional e inexplicável naquele país. Há uma glória que domina sobre aquele povo. Há uma promessa que prevalece. A promessa dada a Abraão. E Deus cumpriu, está cumprindo e cumprirá até a sua vinda. Para o povo de Deus, Deus já tem uma promessa. Mas para nós, há uma promessa pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus. É isso que os irmãos vão memorizar hoje aqui. Vão relembrar esse concerto, esse pacto que Deus fez conosco, para nos garantir junto com o Senhor a vida eterna para sempre. Amém. Por isso o autor diz: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quantas testemunhas, desde o passado, desde o princípio bíblico, os nossos heróis da fé, Moisés, Elias, Abraão, Isaque, Jacó, Jacté, os grandes valentes, até os nossos irmãos primitivos, nossos primeiros irmãos da fé. Nós estivemos lá em Roma, conhecemos, eu estive lá, a Zelma também esteve nessa viagem, nós conhecemos o Coliseu de Roma, onde os nossos irmãos da igreja primitiva eram lançados aos leões e devorados. Alguns eram queimados em praça pública para iluminar a cidade. Muitos dos nossos irmãos sofreram, pagaram um preço caro para garantir, para não negar o nome de Jesus. E o autor diz aqui: vós ainda não resististes até o sangue. Como que diz, vocês não sabem o que é sofrer por amor de Cristo. Vocês não sabem o que é viver na opressão, na perseguição, humilhado e perder a vida por amor a Cristo. E nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de exemplos que a Bíblia nos fala. E às vezes nos calamos, nos silenciamos. E nós viemos a um culto como esse, e talvez muitos venham de uma forma muito formal, como se viesse apenas a um evento qualquer. Não. Nós estamos diante do maior culto, que é o culto racional, o culto feito com a razão, com o entendimento, onde nós declaramos ao nosso Deus, e nós agradecemos ao nosso Senhor pela salvação em Cristo Jesus. E nos resgatou do pecado e da morte eterna. E não há preço que paga isso, irmãos. Não há. Como diz a palavra de Deus, não fostes comprados com ouro, nem com prata, mas com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o sangue de Jesus que nos garantiu a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Mas nós que estamos rodeados dessas testemunhas todas do mundo, da história toda dos santos, e conhecemos a história,
corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Há muitos sem paciência nessa carreira. E sem paciência ninguém chega. E quando o autor fala, ele compara com o atleta. Ele compara com o corredor. Nenhum corredor preparado, experiente, ele sai numa corrida, numa maratona, numa velocidade máxima, dando de tudo de si, achando que vai ser o primeiro a chegar, porque ele foi o primeiro a sair e que fez a velocidade maior inicial. Não é a velocidade inicial que vale. O que vale é a persistência. O que vale é o dia a dia. O que vale é o que chega, não é o que começa. O que vale é o que termina, não é o que começa. Amém, aleluia. E o corredor, segundo a palavra de Deus, Aleluia, ele glória a se Deus. se prepara, se exercita. Existe todo aquele preparo, toda aquela renúncia para estar preparado, para estar correndo e não se envolver com as coisas que possam lhe atrapalhar-nos assim, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, nos assedia. Ora, irmãos, evidentemente que a exemplicidade do tempo não permite delongar isso, mas só exemplificando para os irmãos o que o texto quer dizer. Se nós fizermos uma comparação com a botânica, quando você planta, conhece as árvores, e normalmente estas árvores têm parasitas chamadas embaraços. Algumas árvores têm parasitas comensalistas e outras não comensalistas, quando as duas usufruem sem que haja maior prejuízo. Há uma simbiose, respeitando um corpo e outro independente um do outro, se alimentam mutuamente, mas há embaraços que eles ficam ao redor da planta, e a planta quer crescer e ele não deixa. A planta quer desenvolver, ele fica pressionando, amarrando, chega a marcar, e se alguém não for lá e cortar o embaraço, mata a planta. Não é assim, irmãos? E na vida espiritual é assim também, há muitos embaraços, e o pecado rodeia, nos assedia a qualquer momento, com muitas ofertas, e muitos começam a conviver com os embaraços, achando que isso não atrapalha, não, isso não faz mal, isso não tem problema, nós estamos em 2014, isso é para os crentes antigos, nós perdemos a referência, nos acostumamos com o embaraço, quando vemos, estamos sufocados, mas essa igreja é uma igreja que nasceu para ser livre, liberta, salva pelo sangue de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, nesse dia especial aqui, nesse culto em que você vai relembrar aquele momento e sangue, quando Jesus derrama o seu sangue na cruz do Calvário. Eu estive lá em Jerusalém, no Rio Cedron. Hoje o Rio Cedron já está seco, mas os historiadores, e a Bíblia fala, mas os historiadores propriamente dito é que fazem maiores comentários, referindo-se ao momento da crucificação, que próximo ao Rio Cedron, o Rio Cedron vivia vermelho, do sangue dos bodes, dos carneiros que eles faziam sacrifício todos os anos. Alguns milhões de carneiros foram sacrificados, muito sangue correu para aquele vale do Rio Cedron. As pessoas já estavam acostumadas com o sacrifício, traziam o seu cordeiro, ou muitos compravam o seu cordeiro na porta do templo. Era apenas um ritual, saíam com o pecado, e alguém já gritava na porta do templo: oh, tem um cordeirinho aqui bonitinho, limpinho, sem mancha, sem mácula, eu vendo, portanto, para você sacrificar, para você tirar o seu pecado. E tentava cobrir o pecado. Lá não havia o perdão, apenas era coberto do pecado, mas o sangue de Cristo, Glória, ele não cobre, glória. ele tira,
tua vez. Glória a Deus. No sangue de Cristo, Ele não vai cobrir o teu pecado, não. Ele vai tirar, Ele vai limpar. Diga para o Senhor nessa noite: Senhor, eu quero ser uma nova criatura, eu quero voltar ao meu primeiro amor, eu quero ser aquele crente do meu primeiro dia de fé, para seguir até a tua vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Por esse mês, que a vitória